psicótico. E não queriam ver a realidade. E aí quando eu entrava um cara e falava assim, olha, não adianta, isso aí que vocês estão fazendo, a realidade dentro das Forças Armadas é essa, a realidade de como o Bolsonaro está se comportando é essa, é isso que parece que vai acontecer, são os bastidores. A pessoa ficava brava comigo, porque eu destruí o insight dela. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Pandemia, porque eu digo que nós saímos da época das fake news para a época das anti-news, onde não é mais que as notícias são falsas, elas são o inverso da realidade. E é por isso que elas não fazem sentido. Você tem uma técnica que é análoga à estimulação contraditória, que eu sempre falo aqui no programa, que é o gaslighting. Né? O termo gaslighting, né, vem de luz, de gás, é um termo que vem de um filme de suspense psicológico americano da década de 40, que por sua vez foi adaptado de uma peça do Patrick Hamilton, que chama Gaslight, de 1938, onde você tem uma jovem, a trama de uma jovem cujo marido lentamente manipula ela para ela acreditar que ela está caindo na insanidade. Primeiro ela é isolada num porão, sem contato com o mundo exterior, com a alegação de que aquilo era o melhor para a saúde dela. Se alguém tivesse sido isolado recentemente, nos últimos anos, sem contato com o mundo exterior, com a alegação de que isso é o melhor para a sua saúde, me avise no chat. Depois ele, né, ele começa a inundar a jovem com uma série de acusações sem fundamento e ele começa a sugerir que os fenômenos que ele está causando na casa, como a mudança na iluminação, que é o título do filme da peça, essas coisas estão acontecendo só na imaginação dela. Então, a ideia é de isolar, de censurar, depois realizar técnicas de manipulação, dizer que aquilo está acontecendo só na sua imaginação, enquanto começa a fazer uma série de acusações infundadas. Daí vem o termo, né, o termo que tem sido utilizado toda vez que a imprensa, a grande mídia, etc., ou até um líder político, eles começam a relatar uma realidade que é oposta ao que nós experimentamos, porque todos nós experimentamos o mundo. Os nossos sentidos, nossos olhos, a gente vê o que está acontecendo. E aí entra a Miriam Leitão, ou Miriam Leitoa, e relata a realidade exatamente oposta que você está vendo. Você está vendo a delação da Mônica Moura, sei lá, dizendo que ela ia com o Zé Dirceu e que o esquema de propina do PT financiava o Maduro. Ela está dizendo que o Maduro só está lá por causa do PT. A gente tem as imagens, mas a Miriam Leitoa diz para você que não, que na verdade o Maduro é bolsonarista. Então, esse estado de dissonância e confusão, que é a consequência disso, isso se assemelha a uma verdadeira loucura. E eu chamo de loucura que não é ai que loucura, como se eu fosse como é o nome dela? Esqueci o nome dela agora. Daqui a pouco alguém me lembra do chat. Não é uma hipérbole, não é uma expressão. A loucura é quando você, tecnicamente, não consegue mais distinguir a realidade de um modo geral. Quando você não consegue mais distinguir a realidade, é que você está louco. Né? Você tem aquele psiquiatra famoso, americano e italiano, né? o Silvano Arietti, que foi uma das maiores autoridades no século XX em esquizofrenia, que ele explica os passos psicogênicos que levam a pessoa à loucura. Então você primeiro tem a fase do pânico, que é quando o paciente começa a perceber as coisas de outra maneira, fica assustado, e a imprensa passa o tempo inteiro te colocando em pânico, existe uma ameaça contra a democracia, etc. Bolsonaro é uma ameaça, Bolsonaro é uma ameaça, Bolsonaro é uma ameaça, a democracia está em crise, etc, etc. Aí as pessoas ficam confusas,
e começam a não conseguir explicar o que está acontecendo na realidade. Depois o Ariete tem o passo seguinte, que ele chama de insight psicótico, quando o indivíduo consegue juntar as coisas, né? E aí ele começa a conceber uma maneira patológica de ver a realidade, que dá para ele algum jeito de explicar as experiências anormais que ele está vivendo. E por isso que o nome é insight, porque o paciente passa a ter um insight, ele finalmente vê o significado nas experiências que ele está acontecendo. Mas o insight psicótico, ele é psicótico porque ele se baseia num delírio. E eu nunca sei se é isso que essa moça está vivendo, essas pessoas estão vivendo. Se ela não está num delírio, num insight psicótico, que permite que ela, em pânico, ela escape de toda essa enxurrada de emoções negativas, mas ao custo de perder o contato com a realidade. E é por isso que o Ariete diz que um surto psicótico, ele diz que é uma forma anormal de lidar com um estado extremo de ansiedade. E tem uma boa parte da imprensa que está em surto psicótico. E uma outra parte que está tentando te colocar em um estado de surto psicótico. Então, quando eu digo o objetivo é te enlouquecer, é realmente enlouquecer. E eu não sei qual o grau que eles mesmos enlouqueceram e qual o grau que eles te enlouquecem. E tem um truque para isso, eu sempre falo isso. Tem um truque. Um truque assim, eu quero saber se eu tô preso, né, numa experiência dessas, de surto psicótico, se eu tô caindo em uma narrativa ideológica. Tem um truque para isso. Que é ver se o modelo que a gente tem, e todos nós, né, diz o Piaget, temos um modelo para explicar a realidade. Todo mundo tem que olhar e ver se o modelo que tem para explicar o mundo, para compreender o mundo, ele se encaixa na realidade. Ou se a gente precisa, nesse estado de surto psicótico, moldar a realidade, deformar a realidade, produzir um insight para esconder os fatos que nos interessam, deformar a realidade, de forma que eles se encaixem na nossa narrativa, como diz o Lula. Então essa é a forma, mas que só interessa para quem tem vontade de buscar a verdade. Então você fala assim, será que o que eu estou pensando, será que o que eu acredito, será que as coisas na qual eu acredito são reais? Ou em nome de fazer parte de uma ideologia e de um grupo, eu preciso omitir, eu preciso mentir, eu preciso... Porque eu nunca sentei aqui num programa, do fundo do coração, eu nunca sentei aqui num programa e falei, isso aqui eu não vou contar para o público. Não, isso aqui não se adapta à explicação que eu quero. Então tem esse truque, mas esse truque, ele só vale, e o outro é a forma como eu explico o mundo, a forma como eu vejo o mundo, explica os acontecimentos. Então eu digo que tem um eixo entre Irã, China, Venezuela, Cuba, Nicarágua, Rússia, e do qual o Brasil faz parte na sua política externa do Lula. Eu estou dizendo isso há anos, aprendi isso com o professor Olavo, sem dúvida nenhuma, e estou repetindo isso há anos, porque essa me parece a realidade. Se o Lula fosse eleito e começasse a se comportar de forma completamente diversa, eu ia falar, o meu modelo está inadequado. Mas o que está acontecendo? O meu modelo está se provando correto. E o modelo de muitos de vocês aqui. A dúvida é, se eu fosse uma Miriam Leitoa e falasse assim, não, na verdade o Lula não tem nada a ver com o Maduro, e aí eu escutasse a delação dessa moça, visse a forma como o Lula se porta, visse a declaração do PT, visse a declaração do Zé Dirceu, visse a política externa do Brasil, eu ia entrar em dissonância. Eu ia ter que ter um surto psicótico para explicar a realidade. Ou cair na real.
como a Miriam Leitão não caiu na real, a gente sabe o que está acontecendo. E eu já expliquei no programa que a distinção é entre as pessoas que estão nesse estado ou as pessoas como o Lula, por exemplo. O Lula é muito claro que não é esse o caso. Ele vira para o Maduro e fala: o seu problema é que você não consegue distorcer a realidade o suficiente para enganar as pessoas. E aí, a grande dificuldade é que essas pessoas não acreditam numa verdade ou numa realidade objetiva, que é a característica do pós-modernismo e do marxismo cultural. Diz o expoente do pós-modernismo, querido da esquerda, Michel Foucault, que o que importa na ordem do discurso é a construção do poder. São os mecanismos de construção do poder. Então você não está interessado na realidade porque não há realidade. Você não está interessado nos fatos objetivos, na verdade, porque você vive na pós-verdade. O que você quer é construir um mecanismo que te mantenha no poder. E a gente tem que tomar cuidado para não cair nisso. Eu digo isso para todos nós, inclusive as pessoas que se chamam de direita e tudo mais. Tem que tomar cuidado, né? Porque muitas vezes a direita também cai nessas maluquices, né? Quando eu falo assim, né, você via aquilo no final do ano passado, que tinha mesmo muitas pessoas, no final do ano retrasado, na época das eleições, o movimento QAnon nos Estados Unidos, ou o movimento do Tic-Tac no Brasil, as pessoas entraram em um surto psicótico e não queriam ver a realidade. E aí quando eu entrava um cara e falava assim: olha, não adianta, isso aí que vocês estão fazendo, a realidade dentro das Forças Armadas é essa, a realidade de como o Bolsonaro está se comportando é essa, é isso que parece que vai acontecer, são os bastidores. A pessoa ficava brava comigo, porque eu destruí o insight dela. E as pessoas gostavam daquele insight, né? Muita gente nos Estados Unidos foi mais forte, mas no Brasil também teve aquela coisa: não, ele está deixando isso acontecer para que ele possa pegar os caras. Tudo isso é um estado de loucura, é uma desconexão da realidade. E eu vi muita gente, e são essas pessoas, muitas dessas pessoas, que estão neste ano e no ano passado, estavam em estado catatônico. A pessoa ficou tão desapontada quando ela saiu do transe no qual ela estava, quando ela saiu do surto psicótico, que a pessoa entrou em depressão e falou: não quero mais saber de política, política é só tristeza. A pessoa efetivamente passou a ter, para usar o termo do Freud, né, um trauma. Eu posso dizer, e claro, toda vez eu tenho que adaptar, não sou dono da verdade, então todas as vezes isso é interessante, vou passar a incorporar isso aqui na minha forma de ver o mundo. Isso aqui eu achava que era desse jeito, mas talvez seja mais complexo do que eu estou achando que é. Uma coisa que até hoje eu não consegui compreender com profundidade é o como é feita a articulação da elite global. Porque ela existe, mas de que forma? Qual o papel do Deep State? Esses caras da CIA, como é que esses caras agem? Qual é a conexão? Então, você vai adaptando. Isso é óbvio, só interessa para quem está interessado em ver a realidade. E eu posso dizer que tudo aquilo que eu e muita gente falava que existia, o eixo das ditaduras do qual o Brasil ia se alinhar, está aí, materializado nessa semana, para quem quiser ver. Para quem quiser ver e para quem não tiver enlouquecido ainda. E eu quero falar mais, hoje é um papo meio psicológico, né? Porque eu quero falar mais sobre esse estado de loucura no qual a sociedade se encontra. Eu fiz besteira aqui. No qual a sociedade se encontra. Essa patologia mental, né? Essa epidemia psíquica, para usar o termo que o Jung falava, vou falar um pouco de Olimpíada, mas a gente tem uma audiência aqui muito qualificada, quase 14 mil pessoas nos assistindo aqui agora, então eu imagino que você seja uma dessas pessoas que está buscando a realidade incansavelmente. E para você que busca
a realidade de forma incansável, eu te convido para apoiar o meu trabalho, apoiar o jornalismo que eu faço. Porque muita gente que assiste o programa pensa que é de graça, que está assistindo o programa de graça. Que pensa que assistir um programa na televisão, o programa na televisão é de graça, não é de graça. As pessoas não entendem que na televisão você não é o cliente, você é o produto. A audiência, você é o produto que o veículo de mídia vende para os anunciantes, que são quem estão pagando a coisa toda. Então não tem almoço grátis, alguém está pagando aquela estrutura maravilhosa da Globo News. E as redes sociais também, mesma coisa. Mas uma vez que, se você parar para pensar que o cliente tem sempre razão, é o anunciante, que é o cliente, que determina o que você vai ver. E qual é o futuro? Qual é o antídoto contra isso? É o futuro, que é o jornalismo de assinatura, onde você sai da posição do produto e você entra na posição de cliente. E para os meus clientes, eu tenho um compromisso, eu só faço um voto. Relatar a realidade como eu vejo, sem surto psicótico, sem narrativa, sem nada. E se isso é algo com que você se identifica, você pode se juntar a mim de duas maneiras, usando esse link aqui da descrição. Você pode ser meu apoiador, usando o cupom de desconto aqui de baixo, pouco mais de $5 por mês. Você ganha acesso aos meus conteúdos exclusivos, sempre pautados na realidade, eu não estou aqui para te enganar. Ou você pode ser meu patrono, melhor ainda, né, onde você entra num processo de troca comigo. Você tem todos os benefícios de apoiador, mas você que está melhor financeiramente, que é $5 por mês, pouco mais de uma promoção do McDonald's por mês, você que está em casa tem poucas desculpas para não apoiar, só se não quiser mesmo. Mas, tirando aquelas poucas pessoas que não têm R$30 de disposable income, né, de renda para apoiar uma coisa que ela considera importante, quase todo mundo pode apoiar. Agora, os outros, os patronos, são $50 por mês ou $500 por ano, dá uns 40 e poucos por mês. Esses já precisam estar numa condição financeira melhor e estarem dispostos à troca. Porque os patronos têm todos os benefícios dos apoiadores, mas eles também interagem comigo por e-mail, interagem comigo no nosso grupo de patrono. Hoje mesmo, mais uma vez, antes de começar o programa, o que vocês acham que tem que entrar em pauta? E aí vieram as sugestões, e por aí vai. Muito do que surgiu daqui do programa veio do grupo de patronos. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. Que é um oferecimento dos meus patronos. www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono, contribuir com esse programa totalmente independente, participar de um grupo exclusivo de WhatsApp e até de encontro presencial, se for aqui da Fora. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, rodrigoconstantino.locals.com. A inscrição é gratuita. Se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você viabiliza meu trabalho e ganha como recompensa conteúdos exclusivos, como toda segunda a live Conversa de Boteco e quartas-feiras Cigar Bar com direito a perguntas.